A questão dos suplementos importados em 2007, daqueles casos que eu citei, que foi uma pesquisa minha, se eu não me engano, foram 9 casos de estimulantes. Nesse caso, houve uma contaminação em suplementos importados de um determinado fabricante, que estavam livremente no comércio, continham sibutramina e na bula não havia indicação. Então o atleta toma o suplemento por indicação do clube até e cai no exame de doping. Aí há o dever de fiscalização, o controle e o papel do poder público sobre o comércio e a venda de suplementos. E aí não é só também no esporte profissional, é das academias, é essa ânsia de estética, de emagrecimento. Pessoas estão tomando sibutramina e outros reguladores de apetite que têm efeitos adversos, em um caso de uso prolongado, e o consumidor não tem essa informação. E é um dever do poder público trabalhar em cima disso. As substâncias manipuladas em farmácias de manipulação. O caso Dodô e o caso Cello que eu comentei. E num processo que eu cito, porque ele corre em segredo de justiça, eu não posso revelar as partes, a perícia concluiu que, perícia técnica do juízo, as embalagens utilizadas pelas farmácias de manipulação são passíveis de ação ilícita por terceiros após a produção. Aquelas embalagens plásticas, é possível você retirar a tampa pressionando sem romper seu lacre. Quem fiscaliza isso? A fiscalização sobre as indústrias farmacêuticas é a mesma sobre as farmácias de manipulação, porque a responsabilidade eu entendo que é a mesma, principalmente do ponto de vista do consumidor, de acidente de consumo. E a dificuldade da prova para o atleta nesse sentido. Não à toa que tanto no caso Cello quanto no caso Dodô, a primeira reação das farmácias de manipulação foram negar. Lógico, está doido, vai tomar um processo indenizatório enorme, responder criminalmente. Vocês acham que alguém vai produzir prova contra si, elas vão admitir que realmente houve o erro? Eu estou terminando. Obrigado. Então, esse é um caso muito sério. E eu vou terminar e vou deixar o resto da minha apresentação ao deputado João Arruda, onde eu traço alguns objetivos e dou algumas sugestões, tratando das drogas da sociedade. Eu até, se me estender um pouquinho, eu peço favor, porque esse é um assunto que mais me preocupa. 70% a 80% dos casos de doping no esporte, no futebol e no Brasil, posso dizer também, vem de uso de drogas da sociedade, que é um problema da sociedade, é um problema de saúde. Se nós tratarmos com repressão, vamos dar 2, 1 ano, 6 meses, e esse atleta vai recair. Trabalhei no caso Jobson, comecei em 2007 no caso Renato Silva de maconha, uso de maconha, no caso Jobson, que foi a descoberta do crack no futebol. A dependência química é reconhecida como uma doença classificada pela OMS. Há uma dificuldade muito grande da sociedade entender isso. No caso Jobson, a Corte Arbitral do Esporte disse que não foi feita prova de que ele é um dependente químico. Eu espero que ele não acredite nisso, sinceramente. E no caso do atleta que usa drogas da sociedade, a própria FIFA admite que nenhuma delas ele vai ter ganho de rendimento. E se o esporte tem como princípio fundamental a promoção da saúde, como ela pode relegar a saúde dos seus atletas? É preciso, e essa é uma sugestão principal que eu faço, que a par das penas do Código Mundial de Dopagem, esses atletas que caem em exames de dopagem por uso de drogas sociais, maconha, cocaína, que além da pena prevista, eles se submetam ao monitoramento, ao teste surpresa que é previsto na legislação, que eles possam principalmente, peço para passar, que eles possam principalmente ter a oportunidade de tratar e de recuperar a sua saúde. Pode passar. O esporte não mais pode, jamais poderá perder para as drogas lícitas como o álcool, e isso está embrenhado como as ilícitas. E as divisões de base dos clubes, onde não tem exame de dopagem, e o Jobson não surgiu no futebol profissional, ele veio das divisões de base, está infestado do uso de substâncias, porque basta ver a origem e a cultura dos nossos jovens nessas divisões de base para entender que essa é a realidade. E eu peço para passar, para encerrar agora a minha apresentação, porque
porque além do monitoramento, as medidas socioeducativas a esses atletas têm que ter alguma relação com o uso da substância. Não pode só dar uma cestinha básica ou tentar isso. E um caso de sucesso foi o caso do Renato Silva. A foto que vocês estão vendo foi fruto de uma conversão de parte da pena dele inédita no Brasil, lá em 2007, em medida social. Esse atleta, ele esteve no presídio acompanhado por mim, e eu confesso que foi uma iniciativa minha e que foi muito bem recebida pelo atleta, e depois ele me agradeceu profundamente, tenho certeza que isso está marcado na vida dele. O presídio de Bangu não tinha um campeonato de futebol há 3 anos. O Renato, dentro de parte da sua pena, se comprometeu a reformar o presídio e organizou o campeonato do presídio de Bangu 3, deu o pontapé inicial e estava presente, junto com todos esses em recuperação. Todos esses que têm a possibilidade de recuperação, sim, que a gente tem que acreditar. E ele viu onde é o fundo do poço. O outro cuidado que eu peço ter é com a imagem dos atletas. Romário não está aqui, mas ele foi vítima disso. Os casos de doping, eu entendo que todos, até o trânsito do julgado, devem ser tratados com segredo de justiça. Por quê? O doping deve ser revelado, a partidas também, mas o processo eu acho que não, porque muitos desses atletas carregam para toda a vida a marca de um doping e no final ou são absolvidos ou é comprovado que não agiram com culpa ou com negligência. E eu tenho um caso para encerrar curioso, que está em curso, que ocorreu em Minas Gerais, o uso de um colírio que, pela relação de substâncias proibidas, o modo de uso dessa substância, a substância é proibida, mas o modo de uso, colírio, não é proibido. E esse atleta está respondendo a um processo de doping com arranho à sua imagem por uma questão que nem na lei é prevista. Apenas a substância é proibida, mas a forma de uso não. É proibida via intravenoso, retal, intramuscular, mas não pela via ocular. E esse processo vai chegar no STJD com todo o arranho da imagem e ficará esse atleta marcado por toda a sua vida. As sugestões eu vou passar para o deputado João Arruda e eu espero e confio que outras iniciativas dessas aconteçam e que o Legislativo se sensibilize e consiga alcançar soluções legislativas para esses nossos desafios, como disse o Dr. Pucca. Muito obrigado.